Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, meu amigo, minha amiga. Que Deus te abençoe, você que é um servo de Deus e você que não é, tem a oportunidade de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador nesta hora. Você que está desviado, Jesus tem uma palavra para o seu coração. Volte para Ele, Ele está de braços abertos para você. Mas antes eu quero falar o seguinte: você que é meu amigo aí no Facebook, que tem também meu contato no WhatsApp, você que tem canal no YouTube, fique à vontade de compartilhar vídeos, fique à vontade também em se inscrever, deixa aí seu joinha, deixa seu like, Deus te abençoe. Vamos lá então no nosso assunto. Por que tanta gente está se desviando nesses últimos dias? Por que tantos jovens, principalmente, homens e mulheres, que a gente ouve pessoas dizendo: olha, sabe aquela pessoa, assim, não é crente mais, já não frequenta mais. Primeiro eu quero dizer o seguinte: será que essa pessoa está desviada mesmo? Será que ela se desviou? Para ter se desviado, primeiro ela tem que ter trilhado no caminho da salvação, ter seguido a Cristo. Quando eu digo será que ela se desviou, é o seguinte: será que essa pessoa seguiu a Cristo e depois se desviou? Será que algum dia essa pessoa já foi verdadeiramente cristã? Uma das coisas que eu vejo que é muito preocupante é a forma com que nas nossas igrejas nós fazemos o apelo para pessoas que não estão com seu coração decidido ainda pela fé, pela palavra, por Cristo, pessoas que ainda não foi convertida de verdade, e nós quase que as seduzimos com expressões chocantes de inferno, de céu, de arrebatamento, e a pessoa por remorso, a pessoa por dor na consciência, a pessoa por mente, por uma consciência que lhe acusa, o medo do inferno, e as pessoas decidem então, entre aspas, ser cristão. Sendo assim, essa pessoa não vai demorar mais do que um ano, dificilmente passa, ela até se batiza, faz parte dos trabalhos da igreja, mas não prevalece frequentando, porque na verdade nunca se converteu. Então essa pessoa não se convertendo, ela apenas se desviou da igreja, de Cristo não. Nós não temos a capacidade de julgar ninguém, nesse caso quem é crente de verdade e quem não é. Mas nós sabemos que pelo perfil e pela a forma com que acontece, pelo fruto se conhece a árvore, que na verdade muitas pessoas que nós falamos que se desviaram, elas nunca seguiram a Cristo de verdade. Elas nunca foram serva de Deus. Foram frequentadores de igreja, se tornaram membros de uma igreja, talvez até tiveram funções, cargos, tiveram atividades ministeriais, mas não tiveram encontro com Cristo. Porque uma pessoa que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador não se desvia assim por causa de uma calúnia, uma palavra, porque alguém lhe fez acepção de pessoas, lhe decepcionou e a pessoa fala: nunca mais eu quero ir para a igreja, nunca mais eu quero ser crente. Então primeiro nós temos que analisar isso. Essa pessoa de fato já se converteu para que ela pudesse se desviar? Porque se ela nunca se converteu, ela não se desviou, porque ela nunca teve num caminho. Se ela nunca teve no caminho, ia se desviar de quê? Ela não se desviou porque ela nunca foi cristã. Nós vamos acreditar na profissão de fé da pessoa que ela aceitou. Mas nós sabemos que aqueles que estão firmes em Cristo Jesus, vem as enxurradas, vem a tempestade, mas ela não é levada. Porque ouve a palavra de Deus e pratica. É o comportamento de quem é cristão. Porque se alguém ouve a palavra e não pratica, não tem Espírito de Deus, é uma pessoa que não é convertida, não é transformada, porque, como diz a palavra, pelo fruto se conhece a árvore. Quem ouve a palavra de Cristo e não pratica é porque rejeita, e se rejeita,
Como pode ser considerado uma pessoa cristã se ouve a Cristo, não segue e não pratica? Segundo, vamos supor que a pessoa se converteu e está trilhando o caminho da verdade. Ela precisa então se envolver com as questões celestiais, espirituais, precisa andar trilhando no caminho de Cristo, ouvindo a palavra, sendo seguidora da verdade. Se não vigiar, que muitas vezes é o que nós não fazemos, e isso serve até para nós que temos mais tempo de cristão, o que é que acontece? As coisas desta vida, as distrações, muitas distrações, esse mundo moderno que nós vivemos tem muita distração. Nós temos pouca perseguição pessoal como antigamente, mas nós temos a estratégia de Satanás, que usa seus instrumentos para nos distrair com pensamentos e filosofias, inclusive pessoas que têm um título de seguidora de Cristo, pessoas que carregam a Bíblia, pessoas que são pregadoras da palavra, mas não se esqueça que Satanás pode fazer com que pessoas se comportem como ministro de justiça, como anjo de luz, a fim de seduzir os fiéis para o caminho da perdição. Então as distrações vêm de várias formas, através da convivência com pessoas que não têm a fé cristã. A Bíblia diz que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, que as más conversações corrompem os bons costumes, certo? Muitas vezes não são as pessoas que são desvolciadas de Deus totalmente que pode colocar em risco a nossa fé, mas aqueles que se dizem ser, mas vivem uma vida desregrada. O apóstolo Paulo até diz que se você conhece alguém que se diz irmão, se diz cristão e vive uma vida desregrada, para que com os tais você não tenha comunhão, que você não coma com ele, para você tomar cuidado com ele. Mas em relação ao mundo, ele fala, eu não digo isso em relação ao mundo, porque seria necessário sair do mundo. Então, uma pessoa conhecedora, entre aspas, da palavra e que vive uma vida de pecado, ela coloca mais em risco a nossa integridade espiritual do que as pessoas que são declaradas mundanas sem Deus. Pois nós vamos nos abrir diferente, vamos nos comportar diferente com as pessoas de acordo com o que elas acreditam. E quando você pensa que alguém não é, você vai se abrir mais para essa pessoa, vai dialogar com essa pessoa, com certas áreas da sua vida aberta e propensa à entrada dessa pessoa, que você pensa que é serva de Deus, mas na verdade é um lobo com pele de ovelha. A Bíblia nos diz, da palavra do semeador, de pessoas que, como uma terra que tem espinho, foi plantado ali a semente, que é a palavra de Deus, cresceu, mas a palavra foi sufocada por causa dos espinhos, falando da sedução, falando das atrações da vida, da riqueza, das coisas que lhe cercam. Alguns sofrem com a perseguição, mas outros nem tanto. No caso da semente que caiu no terreno, que tem espinheiro, não é perseguição, mas as coisas comuns da vida, que é lícito ao homem, em que o homem muitas vezes não sabe lidar e conviver. Quando nós colocamos a nossa mente voltada exclusivamente em Cristo, as coisas que estão ao nosso redor não conseguem nos tirar, porque estamos atentos a Cristo. Mas se não tivermos cuidado com as distrações, ficamos embaraçados. Em Hebreus capítulo 12, verso 1, o escritor diz assim: portanto nós também, que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, deixemos o pecado e o embaraço. Muitas vezes as pessoas pensam assim: a fulano desviou, deve ter praticado o pecado grave. Não, devemos vigiar não apenas com o pecado, mas aquilo que nos leva até ele. Ou seja, uma das ideias do significado da palavra pecado é cair. Tem errar o alvo, mas também cair. E quando é que alguém cai? Muitas vezes quando se embaraça. E quando você se embaraça, nem sempre são com coisas pecaminosas.
com coisas comuns da vida, que você desviou o seu olhar do caminho que é Cristo e foi embaraçado com as coisas desta vida, com as distrações. Naquela época era muito comum nas corridas, quando os escravos iam ter liberdade, era colocado no percurso da corrida joio, ou melhor, ouro, joias e coisas pratas, coisas brilhantes, coisas que enchessem os olhos. E alguns nem estavam acreditando muito que chegaria em primeiro lugar para receber a liberdade, mas aproveitava parando na corrida para pegar ouro e prata que as pessoas ao redor da pista jogavam. Por isso, o que nos dá a entender, deixamos o pecado e também o embaraço e corramos a corrida que nos está proposta. Hebreus 12, verso 1. E o verso 2, olhando para o autor e consumador da fé. Cuidado com as distrações, porque você pode tirar seu olho de Cristo. Não é apenas o pecado que é perigoso, mas as coisas paralelas à vida comum, social, cultural, na sua escola, na sua empresa, no seu emprego, na sua família, no seu casamento, nas suas amizades. Então muita gente nós declaramos desviada porque elas mesmas dizem, as pessoas mesmo dizem, estou desviado. Alguns nunca foram cristãos de verdade, que cristão não se desvia assim com essa facilidade. Segundo, pode ser que até conhece já a verdade, mas talvez por causa da maturidade, a profundidade, as distrações da vida têm levado muitas pessoas a perder o foco e depois é derrubada, destruída pelas intenções de Satanás. O diabo vive rodando, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Se ele vê você distraído com as coisas do mundo, a Bíblia diz, não ameis o mundo nem aquilo que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então significa que aquele que ama o mundo está distraído, porque está com seu olho voltado para aquilo que não é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 3, se não falar a memória, diz assim: se já ressuscitaste com Cristo, já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as coisas que são de baixo. Amém? Que Deus abençoe você e a sua família. Cuidado, aquele que pensa que está de pé, vigie, para que não caia. Se inscreva e compartilhe.